Quero saudá-los, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, estou aqui para estar comentando com vocês mais um vídeo novo. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Tá um vento, né, gente? Esse vento, temos que tomar cuidado, né, com esse vento aí, mas estamos aqui firme para a honra e glória do Senhor. Gente, ontem nós lemos o capítulo 10 de 1 Crônicas, falando da derrota de Saul. Na derrota de Saul e a morte, tudo por causa da transgressão dele, né? Por causa da transgressão, e também porque ele consultou necromantes. Deus não apoia a necromancia. E aí, por causa dessas transgressões dele, o que houve? O que aconteceu? Os filhos morreram, ele suicidou e tudo. Não foi algo assim terrível, né? E todos morreram. E aqui depois a cabeça dele, eles colocou a cabeça deles expostas no templo de Dagon, pegaram as armas de Saul também, colocou lá. O escudeiro dele também fez a mesma coisa que ele fez. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas ações. E agora aqui, gente, quero lembrar sempre vocês que o livro de Crônicas foi escrito por Esdras no período pós-exílio, quando o povo saiu lá do exílio da Babilônia, e aí ele agora Esdras está recontando para estar ajudando ao povo a se inteirar no meio deles. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebron, dizendo: somos mesmo do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter um rei e em Hebron. E Davi fez com eles aliança em Hebron, porque o Senhor, perante o Senhor, ungiu Davi sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Porque Davi, enquanto Saul estava vivo, Davi reinou reinou em Hebron 7 anos e meio. Depois Davi conquista Sião. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, também chamado de Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro feriu os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, aquele homem valente, filho de Jerua, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que chamou-a de cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em, em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Ia Davi crescendo cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Eu quero perguntar para você: quando nós crescemos, é porque o Senhor Deus dos Exércitos está conosco. Por isso que precisamos manter a nossa fé viva em Deus. O Senhor Deus é o Deus dos exércitos. E Davi, ele ia crescendo aqui, porque ele em poder cada vez mais ele se tornava forte, porque o Senhor Deus
estava com ele. E você, Deus está com você? Deixa aí nos comentários, porque sem Deus nós não somos nada. Deixe nos comentários aí, tá? Esse é o capítulo 11, agora Davi conquistando Sião, né? E aí, gente, nós devemos estar. é, Nós devemos. Aí vem os valentes de Davi. Os valentes de Davi são os principais. é, São os principais valentes de Davi. Só gerar uma legenda aqui. Estou gerando uma legenda aqui. São estes os principais valentes de Davi que apoiaram valorosamente o seu reino como todo Israel, para fazerem rei segundo a palavra do Senhor no tocante a este povo. Tá? Então aqui o povo, deixa eu gerar uma legenda aqui, já eu já continuo aqui, só para ganhar tempo. E aqui, gente, no do versículo 10 até o, até o finalzinho, tá falando dos valentes de Davi. E um deles, né, nós sabemos que é o Joabe, que Joabe ele foi e defendeu a cidade. Ele foi lá e conquistou Jebus, que foi chamando Jerusalém, cidade de Davi. E falando, aqui está comentando dos valentes de Davi, eu acho uma coisa, algo muito, muito legal aqui, sabe? Que eles defendiam mesmo, eles ajudavam Davi. Nós precisamos, aquelas pessoas que estão conosco nas lutas e nas aflições, são os valentes que nós temos. E o que eu acho mais importante aqui é Davi estava então no lugar forte e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E Davi, olha para vocês verem, Davi, no 11:17, ele pensou, é, quem me dará a beber da água do poço de Belém que está junto à porta? Ele desejou beber essa água. Então aqueles três valentes de Davi romperam pelo arraial dos filisteus, arriscaram as suas vidas e tiraram a água do poço de Belém que estava à porta e tomaram dela e trouxeram a Davi. Davi desejou e eles correram. Eles correram para estar servindo a Davi. Eles enfrentaram, eles não tiveram medo de enfrentar os filisteus que estavam ao derredor, né? Porque Davi desejou tomar a água do poço. E esses três valentes de Davi tiraram a água do poço de Belém que estava, e eles tomaram dela primeiro, né? E trouxeram a Davi. Porém, Davi, quando esses valentes chegaram com essa água para dar o rei Davi para beber, Davi não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Era o melhor que ele tinha ali. Gente, que exemplo de oferta. Ele estava com sede. Ele pegou e derramou essa água. E ele disse aqui no 11:19, nunca, meu Deus, permita que faça tal. Se eu bebesse essa água, eu estaria bebendo o sangue desses varões com as suas vidas, pois com perigo as suas vidas a trouxeram. E ele não quis beber, e, e esses três valentes que arriscaram as suas vidas para buscar essa água, também fizeram o mesmo. Eles também derramaram a água como oferta ao Senhor. É muito interessante quando nós nos entregamos totalmente para Deus e nos oferecemos para Deus. E aqui Davi, o rei Davi, o melhor que ele tinha, ele entregou para Deus. Ele, como oferta, ele ofertou. O que você pode ofertar para Deus? O que eu posso ofertar para Deus? O melhor que eu tenho é minha vida. O tempo está tão escasso, nós estamos no fim dos tempos. Jesus Cristo está voltando. O cenário já está preparado para a volta do anticristo.
E muitos estão se apostatando da fé. Muitos estão enfraquecendo na fé. Nós sabemos que nessa pandemia, muitos se enfraqueceram. Muitos não estão suportando as lutas que estão sobrevindo. Estão se enfraquecendo totalmente. É estranho que a gente já não vê mais jovens na igreja. Uma vez eu comentei com um jovem, como que Deus deve ter ficado chateado. Você consegue ficar 12 horas numa festa de sarará na faculdade e não consegue ficar num culto que dura menos de 2 horas? Qual tempo eu estou dedicando para Deus? O que eu estou dando para Deus? E aqui, e também aqui está falando, no capítulo 11, que este capítulo contém o nome da guarda especial de Davi, que é listado aqui. O nome da guarda especial de Davi está toda listada aqui. E esses 3 guerreiros foram notados aqui no capítulo 11, porque eles fizeram de tudo para conseguir água para o rei. E nós devemos fazer de tudo para agradar o nosso rei, que é o Senhor Jesus. Que o nosso rei se entregou por nós na cruz do Calvário. E Davi foi e ofertou, e eles também ofertaram. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo sua lança contra 300, os feriu, e teve o nome entre os 3. Dos 3, foi o mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3, que aí está falando. Uma coisa também que eu achei muito interessante quando eu estava lendo essa passagem, que está falando aqui que ele feriu também aqui está falando, também Benaia, filho de Joiada, que era um dos valentes de Davi, filho de um varão valente, grandes em obras de Gabizrel, ele feriu 2 fortes leões em Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova numa neve. Olha como que esses eram os guardas, os valentes de Davi. E também, gente, feriu um egípcio de 5 côvados. E trazia o egípcio numa lança na mão com um eixo de tecelão. Gente, imagine um egípcio com de 5 côvados de tamanho. Eu já expliquei para vocês que 5 côvados correspondem a 50 centímetros. Então, calculando aqui, ele tinha 2,5 metros. E aqui está falando que ele trouxe, né, numa lança, né, na mão, com o eixo de tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Ele desceu contra ele. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre aqueles 3 varões. E aqui está registrado que o rei Davi, o novo ungido, agora ele é responsável pela unificação de Israel. Ele agora é rei de toda a nação israelita. Isso aqui é um reconto do que já aconteceu, tá? E o que mais chamou minha atenção nesse capítulo 11 aí, qual oferta que eu posso oferecer para Deus? O que eu posso oferecer para Deus? O melhor. Vamos oferecer o melhor. Vamos fazer o melhor para o nosso Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Deus é fiel, justo e verdadeiro.